Durante os 45 anos, mais ou menos, depois do final da Segunda Guerra, a Europa ficou dividida em dois campos armados. Os dois treinaram bastante para uma guerra que nunca aconteceu. Como esta situação se instalou logo depois do final de 6 anos do devastador conflito mundial? Em 1945, a maior parte da Europa, incluindo a Rússia Ocidental, estava em ruínas. O norte da África estava tomado pelos escombros da guerra. O sudeste da Ásia também estava devastado e sua economia em ruínas. A China sofreu terrivelmente. E poucas cidades japonesas tinham escapado da destruição pelos bombardeios americanos. Em todo lugar havia pessoas sem lar, pessoas morrendo de fome e pessoas que estavam física e mentalmente destruídas. A Guerra Mundial de 1939 a 1945 tinha sido muito mais cruel que sua predecessora 25 anos antes. Dos aproximadamente 55 milhões que perderam suas vidas, 2/3 eram civis. Assim, a necessidade de evitar conflitos armados entre as nações no futuro era muito mais premente do que tinha sido em novembro de 1918. A Liga das Nações tinha sido incapaz de evitar a guerra na década de 30. Então, o que poderia ser feito agora para evitar no futuro o que poderiam ser conflitos mais destruidores? Quando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente americano Franklin Roosevelt tiveram um encontro histórico no Canadá em agosto de 41, eles formaram o Pacto do Atlântico. Neste pacto, eles declaravam suas esperanças para uma paz que iria proporcionar a todas as nações os meios de viver em segurança dentro de suas próprias fronteiras. E foi deste documento que nasceu a Organização das Nações Unidas, ONU. Em janeiro de 1942, nada menos de 26 nações que estavam em guerra com as potências do eixo assinaram o original da Declaração das Nações Unidas, antes do final da guerra, mas 21 iriam assinar. Em Dumbarton Oaks, uma casa de campo nos arredores da cidade de Washington, a estrutura das Nações Unidas foi montada. A cidade de São Francisco, na costa oeste americana, testemunhou o terceiro e último passo rumo à criação das Nações Unidas. Uma conferência de 50 nações, mais uma vez todas em guerra com as potências do eixo, se reuniu aqui em abril de 1945 para formar o Pacto das Nações Unidas, o projeto para a futura paz mundial. A Conferência de São Francisco foi aberta pelo presidente Harry Truman, e o próprio pacto se tornou efetivo em outubro de 45. O próprio Truman resumiu a motivação fundamental das Nações Unidas. Ele disse, se não queremos morrer juntos na guerra, então temos que aprender a viver em paz. Um resultado da criação das Nações Unidas que começou em janeiro de 1942. Informações sobre atrocidades nos territórios ocupados pelos países do eixo fizeram com que os governantes presentes em Londres avisassem que isso seria punido através da justiça organizada.
Isso foi feito pelas Nações Unidas, cuja Comissão para Crimes de Guerra se reuniu pela primeira vez em outubro de 1943. Naquele mesmo mês, a América, a Inglaterra e a União Soviética avisaram a Alemanha que a maioria de seus criminosos de guerra seriam julgados por seus crimes. A última conferência dos aliados de guerra em Potsdam, nos arredores de Berlim, em julho de 45, confirmou a intenção de perseguir os criminosos de guerra. Os membros sobreviventes da hierarquia nazista foram levados para Nuremberg, no sul da Alemanha. Seu estádio havia abrigado espetaculares reuniões, mas agora todos os símbolos nazistas foram removidos. 21 dos oficiais de Hitler foram julgados num tribunal militar internacional por crimes contra a paz, o que significava promover uma guerra de agressão, crimes contra a humanidade por encobrir atrocidades contra civis e crimes de guerra, que eram as violações das leis de guerra. O julgamento começou em novembro de 1945 e durou 11 meses. Três dos acusados foram inocentados, mas 10 se levantaram ao fim do julgamento para ouvir estas palavras. O tribunal os sentencia à morte por enforcamento. Um que escapou do nó do carrasco foi Hermann Göring, que havia sido auxiliar do Führer e também comandante em chefe da Luftwaffe. Enquanto aguardava a execução, ele conseguiu engolir uma pílula de cianureto que tinha sido passada às escondidas para ele. A prisão de Spandau, em Berlim, foi o destino do resto dos acusados. Aqui, eles eram guardados sucessivamente pelas tropas das forças de ocupação. A maior pena seria de Rudolf Hess, que tinha sido auxiliar de Hitler até ele ter ido para a Escócia em maio de 1941, numa bizarra tentativa de negociar os termos da paz com a Inglaterra. Ele nunca deixaria Spandau, morrendo no que alguns disseram ser circunstâncias misteriosas em 1987. Mas as nações individualmente também tinham seus próprios julgamentos para crimes de guerra. Em muitos casos, os acusados também eram sentenciados à morte. Alguns dos guardas do campo de concentração Belsen, tanto homens quanto mulheres, e Fritz Kremer, seu comandante, foram enforcados pela Inglaterra. Aquelas nações que sofreram ocupação alemã também se vingaram de traidores e colaboradores. A Noruega julgou e executou Vidkun Quisling, o homem que encorajou os alemães a invadirem seu país em 1940. A França julgou e aprisionou o antigo herói nacional Marechal Henri Pétain, que tinha chefiado o governo de Vichy depois da queda da França em junho de 1940. Do outro lado do mundo, um sistema semelhante de julgamentos de crimes de guerra se estabeleceu no Japão. O general Hideki Tojo, que como primeiro-ministro tinha levado seu país à guerra, tentou cometer suicídio antes de ser julgado. Ele foi salvo e tomou seu lugar na corte, acusado de crimes contra a paz. Ele também foi considerado culpado e enforcado, mas não antes de um estranho incidente na corte. Outro que recebeu a pena de morte foi o Tigre da Malásia, o general Tomiyuki Yamashita, por crimes cometidos enquanto comandava as Filipinas durante sua libertação pelos americanos em 1944. Os julgamentos por crimes cometidos durante a guerra continuam até hoje, especialmente em Israel, onde o desejo de punir aqueles envolvidos no Holocausto permanece forte. Adolf Eichmann foi sentenciado à morte em 1961. Klaus Barbie recebeu prisão perpétua na França, mais de 25 anos depois.
Durante as investigações dos crimes de guerra na Europa, se tornou aparente que os russos estavam relutantes em revelar detalhes dos prisioneiros de guerra dos países do eixo que eles mantinham. Esta foi a única indicação da piora das relações entre eles e os aliados ocidentais. Na verdade, as reuniões no pós-guerra imediato das forças de ocupação da Alemanha mostraram que os russos estavam se tornando incrivelmente não cooperativos. Um dos primeiros a perceber a crescente seriedade da situação da Europa no pós-guerra foi o antigo líder britânico Winston Churchill, que no início de 1946 fez uma série de conferências nos Estados Unidos. No discurso para uma plateia, na maioria estudantes, em Fulton, no Missouri, em 5 de março, fez esta afirmação: de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu por sobre o continente. Cortina de ferro imediatamente se tornou parte da língua inglesa. Os aliados ocidentais perceberam muito cedo que a Alemanha tinha que ser reerguida, o que significava colocar a indústria para funcionar outra vez. O principal exemplo disso foi a ressurreição da fábrica Volkswagen, criada por Hitler para produzir carros populares. O Besouro, também conhecido no Brasil como Fusca, provou ser um dos carros mais populares dos últimos 50 anos e ainda é visto nas estradas de hoje. Os russos, por outro lado, saquearam sua zona na Alemanha. O pior viria em junho de 1946, quando os russos forçaram os aliados ocidentais a concordar em impedir o movimento dos alemães de sua zona para o oeste. O resultado foi uma fronteira interna na Alemanha, uma cerca que dividia a Alemanha em duas. Isto era contra o que os aliados tinham concordado durante a guerra, que a Alemanha devia ser tratada como um país. Nesta época, as forças armadas ocidentais voltavam para casa para ser desmobilizadas. As que ficaram na Alemanha eram vistas como meras forças policiais para apoiar os governos militares zonais. Havia, entretanto, poucas indicações de que a União Soviética estava dando um passo significativo no sentido de reduzir sua vasta máquina militar dos tempos de guerra. Havia também sinais de uma política soviética para expandir o comunismo dentro da Europa. A Grécia já havia sofrido uma amarga guerra civil quando grupos de resistência comunista tentaram derrubar o governo logo após a retirada das forças alemãs ao final de 1944. Forças inglesas tinham que ser rapidamente desviadas das lutas na Itália para ajudar a controlar os insurgentes. Na capital, Atenas, a luta era especialmente feroz. Finalmente, em janeiro de 1945, um cessar-fogo foi conseguido, mas a pedido do governo grego, as tropas inglesas permaneceram. Em 1946, as guerrilhas comunistas no norte da Grécia começaram a ter sua presença sentida de novo e uma segunda guerra civil irrompeu. A Grécia reclamou com a ONU que as guerrilhas recebiam assistência da Bulgária, da Albânia e da Iugoslávia, todos estes com governos agora comunistas. As Nações Unidas intercederam em favor da Grécia. Na Turquia também havia muitos movimentos comunistas e suas forças armadas pouco equipadas não estavam em posição de resistir às temidas incursões feitas pela União Soviética através da sua fronteira comum. Ainda havia também o espinhoso problema de Trieste, que a Iugoslávia reclamara da Itália no fim da guerra.
O perigo de conflito entre os iugoslavos e os aliados ocidentais foi evitado através da declaração do território livre de Trieste, policiado por tropas americanas, inglesas e iugoslavas. As nações do leste da Europa, que haviam sido todas libertadas pela Rússia, não tinham permissão de fazer eleições verdadeiramente democráticas durante os primeiros 2 anos de paz. O resultado foi que governos comunistas assumiram o poder na Albânia, Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. Em março de 1947, o presidente Truman, num discurso ao Congresso americano, anunciou uma nova política para enfrentar a situação cada vez pior. Os Estados Unidos dariam ajuda econômica e militar a qualquer nação ameaçada por outro país. Os primeiros beneficiados foram a Grécia e a Turquia. A doutrina Truman seria a pedra fundamental da política externa americana pelos próximos 20 anos ou mais. Mas a Europa Ocidental ainda estava lutando para reparar o dano, tanto físico como econômico, de 1939-45. Aos olhos americanos, foi isso que a fez vulnerável à expansão do comunismo. Consequentemente, em junho de 47, o general George C. Marshall, chefe da equipe americana na época da guerra e agora secretário de Estado, anunciou que os Estados Unidos estavam preparados para oferecer apoio econômico para ajudar os países europeus a se reerguerem. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi vigorosamente aceito pelos países da Europa Ocidental. Estes países, especialmente a Tchecoslováquia, que ainda usufruía do governo democrático do presidente Edvard Benes, também estava disposta a tirar vantagem do Plano Marshall. Mas Stalin se recusou a permitir isso e, em setembro de 47, anunciou a formação de sua alternativa para o Plano Marshall, o Cominform. Mas os dias da Tchecoslováquia como democracia estavam contados. Em fevereiro de 1948, os comunistas, que tinham a menor parte no governo de coalizão, conseguiram poder total, prendendo políticos de outros partidos. O clímax chegou em março, quando o ministro das Relações Exteriores, Jan Masaryk, filho do primeiro presidente da Tchecoslováquia e que tinha sido preparado para cooperar com o novo governo, morreu ao cair de uma varanda. Os comunistas permitiram que ele tivesse um funeral com honras de chefe de Estado, porque ele tinha grande apoio popular, mas havia uma forte suspeita de que eles o assassinaram. O presidente Benes permaneceu no cargo até junho, quando sua aversão aos comunistas e a saúde debilitada levaram à sua renúncia. Com isso, o domínio de Stalin sobre a Europa Oriental estava completo. Stalin agora se voltava para Berlim, onde, sob a Declaração de Berlim de junho de 1945, os americanos, ingleses e franceses tinham zonas de ocupação na parte oeste da cidade. Isso trouxe a aprovação pelos aliados do tempo da guerra de que a Alemanha seria tratada como um país e teria sua capital finalmente devolvida. Em 24 de junho de 1948, os russos, sem avisar, fecharam todas as ligações terrestres, ferroviárias e fluviais das zonas aliadas na Alemanha Ocidental para Berlim. Isso significava que não só Berlim Ocidental estava isolada do mundo exterior, mas seus habitantes enfrentariam a fome. Os pedidos dos aliados ocidentais de que os russos reabrissem as ligações foram recusados, mas a força militar do Ocidente estava muito fraca para guerrear. Todavia, os aliados ocidentais não seriam forçados a se retirar de Berlim Ocidental. Eles então resolveram manter suas zonas na cidade, reabastecendo-as inteiramente pelo ar. Assim começou a Ponte Aérea de Berlim, um dos desafios mais notáveis encarados pelo poderio aéreo que o mundo já conheceu.
Durante quase 11 meses, a Força Aérea Americana e a RAF, a Força Aérea Britânica, fizeram voos sem escala entre os aeroportos de Gatow e Tempelhof de Berlim, que se tornaram os mais movimentados do mundo. Os aviões entregavam tudo, desde comida, passando por sabão e suprimentos médicos, até combustível líquido e, principalmente no inverno, carvão. Os aviões que deixavam Berlim levavam os doentes para tratamento na Alemanha Ocidental. E assim o povo de Berlim Ocidental sobreviveu, mesmo tendo sido forçado a derrubar a maioria de suas árvores para transformar em combustível. Finalmente, em 5 de maio de 1949, os russos, que não acreditaram que a ponte aérea pudesse ser mantida, reconheceram sua derrota e reabriram as ligações terrestres do oeste com a cidade. Os berlinenses ocidentais puderam respirar outra vez, mas mesmo antes da ponte aérea de Berlim, o Ocidente tinha começado a mostrar maior solidariedade. Em março de 48, as nações da Europa Ocidental tinham formado uma aliança política, econômica e militar através do Tratado de Bruxelas. 6 meses depois, a Organização de Defesa da Europa Ocidental estava sob as ordens do Marechal de Campo Montgomery, famoso comandante britânico da época da guerra. Mas a América também estava se rearmando, ou pelo menos tentando. No início de 1948, suas forças de terra, incluindo os Marines, tinham sido reduzidas a 600 mil homens. Truman queria quadruplicar este número, mas o Congresso só concordava com um recrutamento limitado, que nos próximos 2 anos receberia 300 mil homens. A verdade é que a maioria dos americanos acreditava que havia outras maneiras de garantir a segurança ocidental. Uma delas era através do poderio aéreo, especialmente os novos bombardeiros, como este possante B-36. Outra era a bomba atômica, que no final de 1948 somente os americanos ainda possuíam, e que tinha demonstrado seu impressionante poder destruidor em agosto de 1945 contra o Japão. Não foi apenas a perda física que ela causou, mas queimaduras e doenças causadas pela radiação, e que os habitantes de Hiroshima e Nagasaki iriam sofrer nos anos seguintes. Mas era importante que os Estados Unidos estivessem militarmente prontos para defender a Europa Ocidental. Consequentemente, uma nova organização de defesa teve início em abril de 1949. Era a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, cujos 12 signatários iniciais foram Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, incluindo Noruega, Dinamarca, Islândia, Itália e Portugal. A reação soviética inicial à OTAN foi hostil, mas uma vez que o tratado tinha sido assinado, houve um leve descongelamento nas relações orientais e ocidentais, que se refletiu no fim do bloqueio a Berlim e a retirada do apoio externo aos comunistas na Grécia. Durante todos os anos imediatamente posteriores à guerra, os americanos continuaram a desenvolver armas nucleares. Para isso, eles fizeram um bom número de testes no Oceano Pacífico. Eles dividiram seu crescente conhecimento com os ingleses e os franceses, que também começaram a desenvolver estas armas. O poder explosivo dos testes aumentava. 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Mas em 29 de agosto de 1949, os russos realizaram com sucesso um teste com uma bomba atômica. Isso significava que a Guerra Fria agora tomaria uma nova e assustadora dimensão. Os russos foram capazes de desenvolver a bomba atômica tão rapidamente depois de 1945 porque pessoas envolvidas no programa americano de armas nucleares cederam informações secretas, em parte pela crença de que o mundo seria mais estável se os dois lados tivessem a bomba. Espiões como os Rosenbergs da América, o inglês e desertor Ken Philby e o empresário Greville Wynne, aqui visto em seu julgamento em Moscou, tornaram-se uma parte importante da Guerra Fria. Na década de 70, trocas de espiões que haviam sido apanhados aconteciam regularmente em Berlim. Mas havia outros métodos de obter informações, incluindo aviões para grandes altitudes, como este U-2 americano, que usavam câmeras especiais para fotografar instalações militares. Em 1957, os russos lançaram ao espaço o primeiro satélite e, na década de 70, estes começaram a suplantar os aviões espiões. Numerosos julgamentos no leste da Europa foram feitos como propaganda para expor as intenções capitalistas no bloco comunista. Nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy levou a nação à histeria no início dos anos 50 com suas acusações de infiltração comunista em todos os setores. Nem mesmo Hollywood escapou, com nomes familiares como Charles Chaplin sendo forçados a partir. As comunicações eram usadas para disseminar a versão de cada lado para os fatos do dia. A Rádio Moscou e a Voz da América competiam entre si para influenciar a opinião mundial, enquanto estações de monitoração tentavam identificar um sentido escondido atrás da propaganda. Enquanto isso, a corrida das armas nucleares estava se desenvolvendo. Em 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos explodiram sua bomba de hidrogênio no atol de Eniwetok, no Pacífico. Seu poder destrutivo era muitas vezes maior do que o das bombas usadas contra o Japão em 1945. Mas o poderio militar convencional não era ignorado, com as forças militares soviéticas permanecendo fortes no leste da Europa. A Organização para o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, por esta razão, começou a fazer um esforço concentrado em 1952 para fortalecer suas próprias forças, especialmente na Alemanha Ocidental, que era vista como sendo a mais ameaçada. Aqui, em contraste com a Alemanha Oriental, a economia fazia uma recuperação notável e logo seria uma das mais fortes da Europa. Em 1953, Joseph Stalin, ditador da Rússia durante quase 30 anos, morreu. Muitos russos ficaram desolados. Stalin foi sucedido por Nikita Khrushchev, mas as esperanças ocidentais de melhores relações foram destruídas por sua recusa em apoiar uma reunificação da Alemanha. Khrushchev temia que isso pudesse ameaçar a União Soviética, como em 1941. Em 1954, Khrushchev declarou a Alemanha Oriental um estado independente. O veterano comunista Walter Ulbricht se tornou líder da República Democrática da Alemanha. No ano seguinte, a Alemanha Ocidental também alcançou sua total independência no comando do chanceler Konrad Adenauer, como República Federal da Alemanha, e também se tornou membro da OTAN. As tropas alemãs juntaram-se aos seus aliados da OTAN em defesa de sua nova república, enquanto Moscou, em retaliação, formou o Pacto de Varsóvia, com todos os países comunistas, exceto um. Em 1948, o presidente Tito da Iugoslávia rompeu relações com a União Soviética por causa da interferência indevida em assuntos do seu país e manteve as forças armadas fortes para defender a integridade da Iugoslávia. As relações com a União Soviética melhoraram depois da morte de Stalin, mas Tito manteve sua política de não alinhamento.
Mesmo assim, a criação do Pacto de Varsóvia formalizou os dois campos armados na Europa, com a OTAN agora fortalecida pela inclusão da Alemanha Ocidental, da Turquia e da Grécia, que se filiou em 1952. A fronteira interna da Alemanha, que agora consistia de cercas de arame farpado, campos minados e torres de vigia, permanecia como símbolo da Europa dividida. Mas nas nações satélites do leste da Europa, nem todos estavam satisfeitos com a mão de ferro de Moscou. Na Hungria, os problemas iniciaram em 1956. Em 22 de outubro, sua capital, Budapeste, testemunhou um levante armado contra o governo stalinista. Eles foram vitoriosos e uma nova administração tomou o poder sob a bandeira do comunismo com uma face humana. Mas em julho de 1956, o presidente Nasser, do Egito, nacionalizou o canal de Suez. Os ingleses e franceses, seus proprietários tradicionais, juntaram a força-tarefa e ocuparam seu lado norte no início de novembro. Aproveitando-se desta crise, Moscou invadiu a Hungria com seus tanques em 1º de novembro e rapidamente abafou o movimento de libertação. Muitos húngaros fugiram para o oeste e esforços para levantar a questão das Nações Unidas fracassaram frente ao veto da União Soviética. Mas apesar de Suez, havia pouco que o Ocidente pudesse fazer. Por causa de sua inferioridade em guerra convencional, a política militar da OTAN baseava-se firmemente no poder nuclear em resposta a uma agressão soviética. Mas será que o problema da Hungria em 1956 valeria o risco de uma guerra nuclear? A aviação ainda era o meio principal para dirigir armas atômicas. Os modelos típicos do meio da década de 50 eram o novo B-52 americano e os bombardeiros V, ingleses Vulcan e Victor. Eles tinham a mesma aparência dos Tupolev Tu-20 da Rússia. Mas os dois lados estavam desenvolvendo foguetes de longo alcance, em parte graças aos projetos dos cientistas alemães do tempo da guerra que desenvolveram o foguete V1. Na verdade, seu líder Wernher von Braun, visto nestas imagens, trabalhava para os americanos. Armas atômicas de campo ou táticas também começaram a aparecer. Elas tinham a forma de foguete de curto alcance ou de projéteis nucleares disparados de canhões convencionais. As forças de terra da OTAN na Alemanha reconheceram a necessidade de mais veículos blindados, que oferecessem um grau de proteção contra explosões nucleares e que também possibilitassem a rápida concentração de tropas para fazer frente aos ataques do Pacto de Varsóvia. Os russos também dependiam bastante de tanques e de outros veículos armados. Eles aplicavam muitas das táticas de Blitzkrieg, desenvolvidas entre 1942 e 1945. Na realidade, seu objetivo era alcançar o canal inglês em apenas 10 dias após cruzar a fronteira interna alemã. Inicialmente, eles viam as armas nucleares como um apoio útil à sua estratégia. No final da década de 50, entretanto, com armas nucleares proliferando dos dois lados, os russos decidiram fazer uma investida nuclear inicial e depois simplesmente usar sua força convencional para tirar proveito. Cuba foi o cenário da primeira e mais séria crise nuclear da Guerra Fria. Em 1959, guerrilhas comunistas tinham derrubado o governo. Elas eram lideradas por Fidel Castro. 2 anos mais tarde, a América, horrorizada com o regime comunista em seu quintal, patrocinou refugiados interessados em derrubar Castro. O resultado foi uma desastrosa tentativa de desembarcar uma força de exilados na Baía dos Porcos, em Cuba.
Moscou estava dando ao regime Castro uma crescente ajuda, especialmente com a artilharia. No outono de 1962, Khrushchev decidiu estabelecer uma base de foguetes nucleares em Cuba, mas o serviço secreto americano soube disso. O presidente americano John F. Kennedy agora divulgou um ultimato. Ele diria: intimo o presidente Khrushchev a suspender e eliminar esta ameaça irresponsável, clandestina e provocativa à paz mundial. O mundo reteve a respiração, temendo que a guerra nuclear estivesse bem perto. Mas Khrushchev rapidamente voltou atrás, percebendo que o armamento nuclear americano ainda era muito maior do que o seu, e os mísseis foram removidos. Cuba serviu para desmentir a política de Khrushchev, declarada em 1960 de coexistência pacífica com o Ocidente. Assim como um fato em Berlim, no dia 13 de agosto de 1961, quando os berlinenses acordaram e descobriram os guardas da fronteira da Alemanha Oriental, construindo um muro ao longo de sua fronteira com Berlim Ocidental. O livre acesso entre o lado oriental e o ocidental, que tinha conseguido sobreviver às tensões da Guerra Fria, agora não era mais possível. Muitos berlinenses orientais se aproveitaram disso para fugir para o lado ocidental. Alguns continuaram tentando e conseguiram, mas muitos foram baleados pelos guardas da fronteira. O Muro de Berlim agora tomava o lugar da fronteira alemã interna, como o principal símbolo de uma Europa dividida, com as luzes e o frenesi de uma Berlim Ocidental de um lado e a palidez da Berlim Oriental comunista do outro. Os líderes das duas superpotências reconheceram isso. Khrushchev visitou o muro em janeiro de 1963 e Kennedy em junho. Em seu discurso ele disse: hoje no mundo livre, a afirmação mais orgulhosa é: eu sou berlinense. Em pouco mais de um ano, os dois desapareceriam do cenário mundial. O presidente Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, quando visitava Dallas, no Texas, e Khrushchev foi deposto por Alexei Kosygin e Leonid Brezhnev em outubro de 1964. Agora, a atenção americana começou a se dirigir para o que seria a longa agonia do Vietnã. Uma nova doutrina soviética começou a evoluir e foi colocada em prática em 1968. No início daquele ano, na Tchecoslováquia, Alexander Dubček forçou o primeiro-ministro stalinista a renunciar e tomou as rédeas do poder. Esta atitude ficou conhecida como a Primavera de Praga, uma liberalização repentina no país. Esta nova política foi cultuada no Pacto de 68, que foi assinado por muitos tchecos. O regime liberal não agradou a Moscou e o Pacto de Varsóvia iniciou manobras nas fronteiras tchecas. O primeiro-ministro soviético Kosygin visitou Praga, mas os tchecos se recusaram a suspender seu programa democrático. Temeroso de que esta liberalização pudesse se espalhar para outros estados do leste europeu, o premier soviético Brezhnev mandou tropas soviéticas alemãs orientais, polonesas, búlgaras e húngaras para a Tchecoslováquia em agosto. Diferente da Budapeste de 1956, não houve resistência militar e Dubček foi rapidamente deposto. Assim evoluiu a doutrina Brezhnev, em que uma ameaça a um dos membros do Pacto de Varsóvia era uma ameaça ao pacto inteiro. Mais uma vez, o Ocidente não se moveu. Assim como em 1956 ele estava preocupado com outra coisa, desta vez era uma onda de manifestações estudantis que varria todos os países. Mas ao final da década de 60, a política nuclear de ambos os lados tinha mudado fundamentalmente daquela mútua e assegurada destruição, ou MAD, louco em inglês. A OTAN desenvolveu a doutrina da resposta flexível. Isso significava que ao invés de apertar o botão nuclear, assim que as forças do Pacto de Varsóvia atacassem a Europa Ocidental, a resposta da OTAN seria gradual. Caso seus oponentes não recuassem, a resposta seria gradualmente endurecida até que cruzasse o limite nuclear.
Isso significava que as forças convencionais teriam um papel mais significativo a desempenhar do que tinham até agora. Elas foram ajudadas por sistemas guiados de armas antitanques, como este SS-11 francês, o que significava que mais tanques podiam ser mantidos em reserva para conter os avanços do Pacto de Varsóvia. Mas os russos também estavam revendo seus conceitos sobre a primazia de armas nucleares nos campos de batalha europeus. Eles também perceberam a crescente sofisticação do armamento da OTAN e produziram seus próprios mísseis antitanques e helicópteros de ataque, assim como tanques mais poderosos. Mais uma vez, os russos voltaram ao seu tradicional conceito de alta velocidade ofensiva. Se fosse rápido bastante, ele poderia, em conjunto com forças especiais, passar pelas armas nucleares táticas da OTAN antes que elas pudessem ser usadas, e assim ganhar a guerra sem torná-la nuclear. Para este fim, os russos desenvolveram o conceito de grupo operacional de manobras. Esta era uma força toda de infantaria, apoiada por helicópteros de ataque, que poderia se infiltrar profundamente nas defesas da OTAN à frente do corpo principal de ataque e romper as cadeias de comando e controle, assim como dominar posições-chave. Mas enquanto os dois lados estavam tentando retardar o uso de armas táticas nucleares no campo de batalha, o arco estratégico nuclear continuava a fazer sombras sobre a Europa e a América do Norte. As formas principais de envio continuavam sendo os aviões e os mísseis terra-a-terra, mas agora havia se juntado a eles uma terceira, o submarino balístico nuclear. Estava formada a tríade nuclear estratégica. Ela era baseada na teoria de que todos os meios de disparo não poderiam ser controlados ao mesmo tempo, assim mantendo o que se chamava de capacidade de segundo ataque. Mas na década de 70, os dois lados começaram a reconhecer que possuíam muito mais armas nucleares do que o necessário. Não só a corrida às armas nucleares estava aumentando em tensão, como se tornava cada vez mais dispendiosa para se manter. Assim iniciaram-se as conversações para a limitação das armas estratégicas, as chamadas reuniões SALT, que duraram toda a década de 70, com Brezhnev e o presidente americano Jimmy Carter atingindo um ponto de concordância. A década de 70 também presenciou outro passo soviético no aumento de seu poder militar. Tanto o bloco oriental como o ocidental permaneceram devotados a criar esferas de influência no terceiro mundo. O Oeste tinha uma grande vantagem nisso: o tamanho do seu poderio naval, especialmente o dos Estados Unidos. A Marinha Russa, em virtude de seu limitado acesso aos oceanos, sempre tinha tido a pior relação nas Forças Armadas. Mas sob a liderança do almirante Sergei Gorshkov, a Marinha Vermelha iniciou um maciço programa de expansão. Um grande número de navios modernos começou a aparecer e logo foram vistos em todos os oceanos do mundo. Os dois lados venderam armas aos países do terceiro mundo numa tentativa de ganhar influência. Conflitos como as guerras do Oriente Médio possibilitaram que estas armas fossem testadas no campo de batalha. Uma outra maneira de ganhar influência era através de representantes de guerras. Assim, Moscou financiou o envio de um grande número de tropas cubanas para Angola na década de 70 para ajudar a retirar a presença colonial portuguesa de lá e assim estabelecer um regime marxista.
Mas, no meio da década de 70, o apetite americano pelo terceiro mundo havia sido diminuído pela terrível experiência do Vietnã. A determinação em não se envolver em futuras e desastrosas aventuras no exterior resultou numa redução nos gastos militares. Em 1979, aconteceu o cerco à embaixada dos Estados Unidos em Teherã, capital do Irã, por militantes do novo regime islâmico fundamentalista. A falha em resgatá-los fez cair a confiança dos americanos. O outro acontecimento foi a repentina invasão soviética ao Afeganistão no final de 1979 e o reconhecimento de que o Ocidente estava impotente para tomar alguma iniciativa. Mas ao final dos anos 70, dois novos líderes ocidentais chegaram ao poder, o presidente Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Conscientes dos recentes avanços soviéticos, especialmente do novo teatro de armas nucleares, eles se dedicaram à modernização de suas armas, para mais uma vez atingir a superioridade nuclear em todos os níveis. O novo teatro de armas nucleares, o míssil Cruise, de voo a baixa altitude, e o foguete Pershing II foram desenvolvidos. Reagan também começou a desenvolver o altamente sofisticado projeto Guerra nas Estrelas, um sistema antimísseis nucleares balísticos. Reagan e Thatcher mostraram sua capacidade de usar a força. Os britânicos mandaram uma força-tarefa a 11 mil quilômetros de distância em 1982 para recuperar dos argentinos as Ilhas Falkland. Os americanos no ano seguinte foram para a ilha caribenha de Granada. As manobras da OTAN, altamente alardeadas na Alemanha, foram um outro indicador deste novo e difícil cenário ocidental. Em contraste, os russos se encontraram sem saída no Afeganistão, que estava se tornando outro Vietnã. Colheitas ruins aumentaram seus problemas. Os problemas com a economia aumentavam, conforme a União Soviética se esforçava em acompanhar a tecnologia armamentista do Ocidente. Brezhnev morreu em 1982. O novo premier, Yuri Andropov, morreu 2 anos depois, e o seu sucessor 1 ano depois. Mikhail Gorbachev, um homem muito mais jovem, subiu ao poder. Gorbachev percebeu que os problemas da economia soviética e a crescente insatisfação no leste europeu significavam que o bloco oriental não poderia continuar mantendo a corrida armamentista. Numa série de reuniões com o presidente Reagan, Gorbachev chegou a um acordo na grande redução de armas, nucleares ou não. Ele também apresentou uma nova política chamada Glasnost, ou mais transparência no governo da União Soviética, combinada com uma crescente liberalização. Gorbachev também retirou as forças soviéticas do Afeganistão. Mas a Europa Oriental não seguiu, mantendo governos comunistas de linha dura, especialmente na Alemanha Oriental. Mas suas populações tornaram-se crescentemente impacientes por reformas, e a situação chegou ao auge em 1989. Na maior parte dos países da Europa Oriental, forças democráticas ganharam controle sem violência, como na vitória de Lech Wałęsa, na Polônia, e Václav Havel, na Tchecoslováquia. Mas na Romênia, a queda do ditador Nicolae Ceausescu foi sangrenta, especialmente em Bucareste, a capital. Na Alemanha Oriental, um crescente número de refugiados entrava na Alemanha Ocidental através da Hungria e da Áustria. Incapaz de controlar o êxodo, o presidente Erich Honecker renunciou, mas os acontecimentos haviam ido longe demais para que seu sucessor retomasse o controle. Em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental concordou em liberar o acesso entre Berlim Oriental e Ocidental.
No dia seguinte, multidões se juntaram no Muro de Berlim e começaram a derrubá-lo. Apesar da OTAN só ter declarado o fim da Guerra Fria em junho de 1990, as multidões no portão de Brandenburg, em Berlim, sabiam que a ameaça da guerra havia recuado para além do horizonte e rejubilavam-se pela antevisão de uma nova era de paz e cooperação. A década seguinte, entretanto, rapidamente revelaria novas tensões e conflitos.